qual é a sua opinião sobre o carro elétrico? Porque a gente, toda vez, é um assunto que, tipo, acho que todos os episódios que a gente teve Que vai foi, ter, foi abordado. E, tipo, Prius assim, AP. tem gente que fala que, tipo, vai ter mais uma morte de novo do carro elétrico, igual já, tipo, acho que seria a terceira vez, né? Terceira. Tipo, que já tentaram em 2 gerações emplacar e caminhou, despontou, depois morreu por crises e independentemente. Tipo, por exemplo, hoje a gente tá pagando de conta de luz, mano, todo mundo tá em casa aí, tá vendo que não tá gerando energia suficiente nem pra abastecer as casas, né, irmão? E se todo mundo mas a gasolina tivesse... também não tá muito barata. Não, firmeza, mas é uma outra fonte, tá ligado? Sim, tipo, sim, agora, sim. e se geral começar a espetar o carro na tomada? Cara, Você acha que assim, você acha que esse é real o futuro? por exemplo, o Brasil é um país onde eu não vejo nenhum problema, cara. Inclusive eu tava assistindo quando veio, acho que um dos heads ali, alguma coisa assim da Audi, né? Ele tava aqui e vocês tocaram nesse mesmo ponto, certo? Ele falou Abraço pro disso. Ravicão. A matriz energética do Brasil, ela é majoritariamente hidrelétrica. Então você tem ali Energia um limpa. impacto Firmeza, daquele, um concordo. custo e um impacto de produção muito propício para você ter um aumento do consumo de energia elétrica. Abre 2 comportas mais ali e pau no gato, vambora. Não, e cara. vende- Não, mas é e desmatamento, é alagar, não sei o que lá. Mas já tem, é... irmão. Mas já vende o excesso, né? Tem, hoje... A exceção desse período de seca e tal. Exato. Mas, cara, a capacidade que o Brasil tem, energeticamente falando, é imensa. É que, na verdade, ninguém faz carro pro Brasil, né? Que, na verdade, o Brasil precisa ter mais... A gente pega o que vem. Né? Estações transformadoras, né? Então, mas isso é É Brasil. igual refinaria de petróleo. Isso é Brasil. Mas Só que ninguém daí faz carro pro você Brasil. olha, por Galera exemplo, faz carro global. que energia na Europa tem muita coisa que é termoelétrica. Tem alguma coisa de Esquece, carvão, já alguma uma coisa anula a nuclear. Exato. O próprio etanol, durante um tempo, tentaram enfiar a goela abaixo um engodo de que é o combustível, que é limpo Mas e tal, é, caramba. Mas porra. Cara, e qual é o impacto? Daí você olha, assim como também tem gente que fala que a energia elétrica ela é, é limpa e tal, não sei o quê. Qual é o custo para você produzir etanol? Ele é limpo na queima. Ele é um combustível renovável. Isso aí ninguém... Então, Não, mas não, ele, não, ele não, tira, não, o ele negócio tira é o seguinte. CO2 quando ele é porque cana, pô. Porque, apesar Ele faz o quê? Ele apesar tipo, da no emissão... processo de fotossíntese, ele queima Beleza, CO2 ele queima. Beleza, joia. Ele queima. Ele extraiu. É o único combustível que faz isso. O petróleo não faz, por exemplo. Beleza, joia. E a colheitadeira? Ah, mas porra. E para você colher cana, hoje não muito, mas majoritariamente, e a queimada que a galera faz para conseguir faz colher? mais, não não faz, faz não mais. faz, É não proibido, faz. é proibido. Beleza, mas quando veio, eu tô falando isso Sim, de sim, década de sim. 70 com pró-álcool. Sim. Tá, Aí sim. na primeira Entendeu? morte. E ele é um combustível que emite muito mais CO2. Sim. É? Não sabia dessa. A emissão de CO2 é muito maior. Por causa da Do etanol. quantidade, pô. Você É, consome muito mais, volumetricamente é muito mais Só que no consumido. processo todo, mesmo com a colheitadeira, ele ainda é, O problema, mas o Brasil- problema é só o seguinte: todo mundo pensa no mundo como uma esfera fechada. Não adianta nada eu colher a cana e gerar o oxigênio. Não adianta nada, entre aspas, né? Eu vou gerar o oxigênio da fotossíntese, enfim, ele vai pegar gás carbônico e vai gerar oxigênio lá em Ribeirão, em Limeira, tal. Só que os carros estão andando aqui em São Paulo. A gente tá com aquela névoa cinza. Sim. E o oxigênio está sendo gerado lá. Vai chegar aqui, considerando o mundo que é uma redoma de vidro, sim. Mas a nossa qualidade do ar vai piorar. Sim, e tem aquela questão. Uma coisa é hoje o que a gente tem de matriz energética, mas, cara, cada vez mais a gente está evoluindo com energia solar. A gente tem hoje ainda... Já querem taxar, aliás. Opa, Valeu, Paulo Guedes. Obrigado. é nóis. Tá fudendo ninguém, não. Tá ok? Fácil. Temos energia ia pagar eólica. pra nós, né? Era o contrário, né? Porque quem tá gerando, né, energia, A né? gente quer taxar. Temos ter energia bônus. eólica, temos um monte de projetos ali de outras... Célula de hidrogênio. de extrair, exato. Eu achei exato, muito exato. foda essa história não da de hidrogênio, da de biomassa, né? Que a gente ouviu aqui. César Uriani. Foi o César que falou. Essa aí eu não conhecia, tipo, aqui no podcast são tipo aulas, né? Tipo, a gente senta aqui. Hoje foi pra caralho. Tipo, todo convidado que vem aqui, velho, eu digo que, tipo, a gente aumenta o nosso lado cultural e de conhecimento bizarramente. Mas o que você acha que vai ser o futuro mesmo, na sua cabeça? Olha, eu acho que vai pro elétrico mesmo, né? Sem chance nenhuma de voltar... O BO do elétrico é como hoje Jogar a gente fora as consegue... baterias. Não, Reutiliza também. a bateria. Mas, cara, o Elon Musk daqui a pouco vai jogar essa porra pro espaço, cara. Não, você a acha que sériezinha dele de nego dando rolezinho aí, Você acha que o 3 Falcon dias no Heavy espaço? ali é pra quê, pô? Sabe? Não é nem pra quê, porque na verdade eu falei, a Mariana Trench lá tá lotada já de dejeto, pô, de coisa, urânio, caralho, que o nego tá jogando lá em 5 km pra baixo do mar. Tem que baixar Lotou pra já, cima pô, agora. né? A turma tá jogando pra fora. E é assim que vai caminhar a humanidade.
né? Será que vai ser simples assim? Não, a humanidade Não é simples assim, A humanidade você vai, só vai precisa... arrumar recursos para reciclar isso aí. Exato, porque, cara, até então o carro elétrico era impossível porque era caro. O Musk foi lá e fez ele virar factível financeiramente. Mas vi uns vidinhos de Tesla esses dias de acabamento que meu irmão fiquei chateado, hein? Vai ter, daí, só pra concluir, daí vai ter outro impasse, que é a bateria. Daí que é o o do momento. titio já tá fazendo foguete. Porra, óbvio, ele vai querer levar o cara pra Marte? Vai, mas você acha que ele vai ganhar... Não é disso que Irmão, vai sustentar, né? Beleza, eu vou fazer pra levar pra Marte. Não, velho, porra, uma hora a bateria vai dar pau, outra Jogar hora lixo ele vai fora dessa explorar porra. isso financeiramente de alguma forma, né? Então eu acho que o carro elétrico vai Isso ser... é bom demais, mano. Fica à vontade, jovem. É o único whisky que no cowboy... Whisky não, é Cowboyzão o único chá vai que no vai, né? cowboy vai... Chá sem gelo que desce bem é... Posso dar minha opinião no carro elétrico? Ah. Uma bosta. Cara, Não. A pouca experiência que eu tive foi assim. Eduardo Bernasconi foi lá em Interlagos, levou pro Dirani, moeu o e-tron lá na pista. No final do dia, e aí, quem é que leva esse carro embora? Falei, eu moro lá do lado, deixa que eu levo. Olhamos assim no painel, 15 km de autonomia. Se não chegar, guincha. O cara... brasileiro não se planeja pra nada, velho. O elétrico não vai funcionar no dia a dia. Mas, cara, quanto você acha que você se desloca no dia a dia? O mundo é Velho, dos disciplinados, Cara, não é de vocês. cara, quantos caras você conhece Uhum. que anda com a luzinha acesa Beleza, brother. do combustível? Daí pra gente O falar cara sobre... não quer parar no posto porque vai irritar, mano. Mas você Puta, olha que, ficar lá cara... parado 10 pra- minutos. É mó planejamento do caralho, né? Puta Querendo ou não. saco, velho. Vou Pra viajar mim, o amanhã, carro preciso elétrico carregar vai mais... Beleza, beleza, O carro beleza. elétrico vai funcionar de uma forma só. Biomassa. Um motorzinho de caldo de cana pra ficar ligado lá à noite, carregando a bateria. Irmão, e aí... Biomassa. assim, velho. Biomassa. Todo problema, cara, igual o meu problema acabou virando e me motivando a fazer, todo problema motiva uma solução. Arranjar outra Não, solução. sim, sem dúvida. E aí, se que de gera repente movimento, esse é o start. você pega o seu iPhone, né? Você deixa ele aqui em cima, ó. O que acontece? Carrega por indução. Carrega por indução. Pode ser que você coloque um Asfalto. tapete na Irmão, garagem lá. asfalto. Tapete na garagem e a rua que carrega o seu carro. Bora fabricar? Bora fabricar não, irmão. Já Já existe. tem, né, mano? Eu vi uma matéria dessa porra também. Aí velho. tem que Já pensar uma existe. outra coisa. Por exemplo, a F-150 Lightning. Ela, em algumas casas eletrificadas, você tá com o carro, com a picape cheia de carga, você coloca, ela carrega a sua casa. Sim. É uma troca, entendeu? Quando a casa tá vertendo energia, vai pra picape. Quando a picape tá vertendo energia, vai pra sua casa. A gente se encontrou na sexta-feira no evento do Taycan lá e tem uma galera perguntando sobre eletrificação e tal. Sim. O que você espera dos próximos anos aí? Você acha que o futuro é híbrido, o futuro é elétrico? Qual que é a sua sensação com os carros elétricos? Cara, eu acho que é assim. Existem muitos esqueletos no armário que muita gente não finge que não existe. Nós, como comunicadores, não podemos falar como jornalistas, né? Porque senão existe um filtro social, mas aqui a gente no podcast, se não fosse, a gente vai falar, né? Tem vários, tem muitos, né? Todo mundo fala de emissão de particulados, processos de baterias, não sei o quê, mas tem coisas muito mais simples do que isso. Se você tem um prédio qualquer, aí já tem 500 carros numa garagem. 500 carros plugados recarregando, você transforma aquele prédio já imediatamente numa fábrica de médio porte. Imagina um bairro com vários prédios desse. Agora você imagina uma cidade com vários bairros desse. Sim, é completamente inviável para uma estrutura elétrica, qualquer que seja, em qualquer escala, você conseguir viabilizar isso. Então, esse já é o primeiro tropeço. Aí você começa a pensar em coisas mais mundanas, do tipo, cara, quem realmente de classe média baixo para baixo tem uma garagem onde o cara consegue plugar? Cara, às vezes o cara para o carro na rua, na frente de casa, especialmente no interior, tanto aqui do Brasil quanto na Inglaterra, Estados Unidos, subúrbios, os carros estão na frente de casa. Você realmente vai precisar fazer uma infraestrutura para todo mundo para fazer isso, cara? Realmente vai funcionar dessa forma? O carro elétrico, por natureza, a bateria desvaloriza muito o carro e encurta o ciclo de produto, porque a bateria vai ter uma duração aí de 7 a 8 anos, mas mais do que isso, você cria um deadline para o produto. Cara, você não vai trocar a bateria do seu carro exatamente como você não troca a bateria do seu telefone, você joga no lixo. A gente sabe que o carro elétrico, automaticamente, ele é um bem menos durável. A população mais simples, cara, o seu carro do ano 2000, 95, quebrou, conserta aqui, vai gambiarra, fuma pra caralho, mas tá funcionando. Cara, para essas pessoas vai acabar a mobilidade se você proibir a venda do carro elétrico. Então, tem um monte Não, de proibir esqueletinho. a combustão, né? Exato, que é o que vai acontecer na Europa.
Então tem um monte de esqueletinho no armário que a gente tá fingindo que não existe, porque a gente tá na Disneylândia. Esse pessoal que tá, assim, classe média alta, super favorecidos, que mora perto do trabalho, nas grandes metrópoles do mundo. O Brasil não é o Itaim. Não, e nem tô falando Brasil, mas aqui é pior ainda. É. E aqui a gente tá sempre na iminência de um apagão. Então é uma piada a gente pensar. Mas aqui a gente ainda por cima tem o etanol, que é uma coisa que o resto do mundo finge que não existe. Porque, na verdade, assim, minha visão em relação a isso é que essa demanda, ou melhor, esse plano de eletrificação na Europa tem mais a ver com uma crise de energia, de fontes de energia, do que qualquer outra coisa. Porque os caras não têm petróleo, não têm gás, Só não, tem eles não têm água. Então, assim, o que sobra energia elétrica é nuclear, principalmente. Nuclear e carvão, né? Então acho que tem mais a ver com Tem isso. a ver com a China também. Agora, eu disse o lado todo negativo. O lado positivo eu acho muito legal como um meio complementar, porque realmente, porra, é do caralho, não tem barulho, tem um torque absurdo, com meio de transporte urbano eu acho muito legal não mesmo. Tem barulho, você acha legal? Meio de transporte, tô falando de lasanha, tô falando de Não tava tesão pra dirigir. E, pô, eu adoraria ter uma scooter elétrica, por exemplo. Porra, acharia foda, legal pra caralho. Eu acho carro ruim. não. Cara, carro me incomoda a ideia de você parar. Olha isso. Você chega num posto de gasolina, tem 3 carros na frente e já fica puto. Pô, tem que esperar 10 minutos. Imagina se tem 3 carros elétricos na sua frente, cara. Você espera 3 horas. Isso tá acontecendo na Califórnia, né? Não, cara, não dá. E outra coisa. E aí outro esqueletão no armário é... Então eu falei pra vocês que a gente vai ter carros que vão ficar mais caros e que vão desmobilizar a parte da população mais simples, porque o produto vai ter um ciclo mais curto e vai ficar mais caro. O carro elétrico é muito mais caro, né? Uhum. Tá, beleza. Só que isso significa que o volume de produção das fábricas vai diminuir muito. Né? Então as fábricas vão produzir muito menos, vão ter muito menos funcionários, vai ter muito menos geração de impostos, de receita vindo de impostos dessas fábricas. Ao mesmo tempo, do lado dos proprietários também vai ter muito menos gente com carro elétrico, ou seja, o imposto arrecadado desses caras também vai ser menor, vai ter muito menos imposto dos dois lados. A necessidade de imposto existe ainda. Cara, o governo vai tampar esse buraco com outra coisa, cara. Vai aumentar o preço de energia elétrica, vai aumentar o preço de, sei lá, de água, de IPTU, de qualquer outra. Os caras vão tapar o jeito e você vai pagar de alguma forma ou de outra mesmo, com ou sem carro. Então, todas as questões me preocupam e não existe uma resposta Não se preocupa. Ainda, né? Não se preocupa que o brasileiro vai dar a resposta pro mundo inteiro. Tem cara querendo eletrificar Fusca. No Brasil, vai ter ainda um Prius com apesão. É isso. O que eu tava pensando quando o Bara tava falando isso também, eu falei, vai ter Taycan Cross aqui, que os caras vão meter AP. Os caras meteram o AP numa Range Rover outro dia. Eu sempre fui convidado para falar em mobilidade, em fóruns de mobilidade. E sempre me incomodou muito o jeito das pessoas falarem sobre carro elétrico. E eu me lembro que uma vez eu estava numa apresentação, tinham mais de 500 empresários e tinha lá a indústria falando de carro elétrico como quem acende um farol e olha para o futuro. Sim. E aí eu convidei as pessoas a olhar para o espelho retrovisor. E eu perguntei para as pessoas assim, vocês conhecem uma cidade onde 20% dos carros são elétricos? Fiz um silêncio. Nova York, em 1903. La Jamais Content. Lembra? 20% dos carros eram elétricos, 27% era combustão e 53% era vapor. O carro elétrico nasce na década de 1880, antes do carro a combustão. O primeiro carro a chegar a mais de 100 km por hora foi um elétrico. Entende? E na história do automóvel é natural você ficar discutindo matrizes energéticas, está tudo certo. Só que a gente não pode estar nessa pauta sem ter visto, por exemplo, o documentário Por que o carro elétrico morreu? E também uma verdade inconveniente de Michael Gore quando ele foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, que foi puxado pela Califórnia. O carro elétrico morreu 3 vezes. Ele morreu em 1903. E olha só que curioso, ele morreu por quê? Peso da bateria, tempo de recarga, autonomia, o lítio e o que fazer com a bateria depois. Problemas que temos até hoje. Mas peraí, tem uma história antes. Quando se fazia o querosene para iluminar as ruas, e já sabia-se que as ruas iam ser iluminadas por eletricidade, que tinha aquela treta do Edison com o Tesla, o Rockefeller, se eu não me engano, que fazia o querosene. Eles descobriram a gasolina por acaso, era um extrato. Um dia pegou fogo, e foi ele que incentivou o Ford a falar, faça em série, porque eu tenho um negócio que eu jogava fora que vai me deixar milionário. Era a gasolina. A gasolina. Que é uma outra... Entre a gasolina e o carvão, o que muda, né? Que são 2 fósseis, né?
E qual que é o problema de você usar o fóssil para energia? É que no fóssil você tem elétrons, você tem carbono, mas você não tem oxigênio. Então ele não neutraliza. Você só produz CO2. Você não captura CO2. A cana. Por que a cana é legal? Porque a cana produz CO2 e ela é uma biomassa que depois ela captura o CO2. Então ela equilibra. Então por isso que a gente não pode usar carvão. Por isso que a gente não pode usar o fóssil. Porque a gente só produz CO2. A quantidade de CO2 que a gente tem hoje é muito maior do que a gente tinha antes. Por quê? Porque a gente produz CO2 por algo que não captura CO2, que é a diferença da cana, da biomassa, enfim. E aí o carro elétrico morre 3 vezes. Essa é a 4ª vez que estamos tentando caminhar com o carro elétrico. Mas cuidado. O carro elétrico é bom? É bom. Mas o que é bom no carro elétrico? Só o motor. O que é ruim no carro elétrico? A bateria e espetar ele na tomada. Não tem coisa mais velha do que andar para trás de que você espetar uma porra de um carro numa tomada. O Bolsonaro entrou em mídia a semana passada dizendo: desliga uma lâmpada para economizar eletricidade. Eu vou desligar uma lâmpada e colocar um carro 10 horas carregando. Não faz o mínimo sentido. Eu vou falar aqui com todas as letras. O carro elétrico com bateria espetado na tomada não se sustenta. A bateria é feita de lítio. Que bom ouvir isso. É feito de lítio. Lítio, se você olhar nossa escala periódica, ele é o 3º alcalino, o metal mais nobre que a gente tem, porque ele é o mais leve e o mais flexível. Se neguinho puxar no Google aí, piscina de lítio, você vai ver o que é agredir o meio ambiente. E todos os nossos celulares aqui tem lítio. Ah, mas e o nióbio? Você vai ter nióbio, você vai ter ferro, mas você vai ter que ter o lítio. Você vai ter que ter o lítio. Porque o que segura a carga é o lítio. O nióbio é um condutor. Não, mas o nióbio não vai dar nada. É uma outra coisa. Bom, então vamos lá. A extração é terrível do lítio? Eu nunca... Usa muita água, né? Você precisa de um lugar que já tenha tido dessalinização ou dessalinizar o mar. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Agora é o seguinte, um monte, pô. Agora olha que curioso. Tem pouca água. Quando você olha para uma cana de açúcar, você enxerga o quê? Álcool e açúcar. Nós, né? Mais álcool. Mas se você olhar, bem mais álcool. Caninha. Só que se você perguntar para o cientista, ele olha para uma cana de açúcar, ele vê eletricidade. Por quê? Porque a molécula da cana de açúcar, ela é feita de um carbono, um oxigênio e 6 elétrons. O que você tem na bateria é elétrons. Então, o que você faz? Nós andamos com o carro da Nissan em 2015 com uma célula de combustível. Você mete você mete etanol, que é um negócio que já está resolvido. Nós temos postos de etanol. Está distribuindo. Você não tem, você vai daqui até o Rio de Janeiro, diferente das... Você vai ter lá etanol. O etanol passa por uma célula de combustível. Ele gera eletricidade e ele toca o motor elétrico. Eu não estou falando de carro híbrido. Eu estou falando que a cana se transforma em bateria e se transforma em eletricidade. Você está falando do motor a combustão? Não. Não. O etanol vira eletricidade e toca o motor elétrico. Igual célula de hidrogênio. Exato. Aí o que você tem? Você tem, por exemplo, um capacitor, porque a célula de hidrogênio ela tem que chegar a 600, 700 graus. Isso. Enquanto isso não acontece, você tem um capacitor, e eu vi as folhinhas lá, fica do tamanho desse celular. Substitui 750 quilos de baterias e em vez de levar 10 horas para carregar, carrega em 10 segundos. Porque é o combustível. E aí, olha que curioso, você fala da cana. Quem mais tem essa mesma propriedade? Aquela algave, aquela palma, que só dá no sertão. Então, se nós plantássemos, por exemplo, algave no sertão e desenvolvêssemos o sertão, nós teríamos etanol, assim igual da cana-de-açúcar, e não competiria, que não tem competição com açúcar, por exemplo, com outros commodities que a cana-de-açúcar gera, que é eletricidade, álcool e açúcar. Para dizer o quê? Aí você fala assim, César, mas como é que está isso? Se você for na Unicamp hoje, os caras estão aceleradíssimos com isso. Se você for no CTC, que é o Centro Técnico Canavieiro, lá de Piracicaba, os caras estão aceleradíssimos nisso. Volkswagen está atrás disso, Bosch está atrás disso, Toyota está atrás disso, está todo... O Brasil está trabalhando com a Índia, para que na Índia, e a Índia está comprando uma série de tecnologias do Brasil para etanol lá na Índia. E aí sim, pode ver que todas as vezes que a gente fala de carro elétrico, os que defendem gostam de falar do poço à roda. Cara, um carro para ser verdadeiramente sustentável tem que ser do berço ao túmulo. Não há nada
mais ecológico do berço ao túmulo do que o carro elétrico, mas que a eletricidade seja tocada por biomassa. Porque uma das desculpas dos Greenpeacers, dos environment friendly do carro elétrico, é de que a bateria acabou, vamos usar como gerador de prédio. Vai faltar prédio, cara. Não. Porque um carro não é um prédio. Exato. Num prédio pode ter 700 carros. É. Se tiver 700 pessoas que moram lá. Não, e você para e pensa, nós estamos... O que há de novo nisso, cara? Nós estamos falando de um negócio que foi criado em 1810, desculpa, na década de 1880 e até hoje não se sustentou. Iria se sustentar agora. Olha a crise hídrica que nós estamos vivendo, olha a crise de energia. Bandeira que nós estamos vermelha. Não, e hoje a gente tem aqui cada 14 kW a mais Europa, dá R$10, foi? Não, cada 10 kW, R$14. Pois é. A mais do que já paga. E aqui Bom, é eu sou a hidro- favor de queimar combustível fóssil e derreter pneu. Veja aí, por favor, quem vai levar os prêmios da Michelin. E, ó, Seus filhos não vão ter netos? só mais uma pergunta. Vai, vão ter.